Por que eu trouxe esse tema para cá? Primeiro, porque não é um, não são dois, muito menos 3 casos que eu já atendi de pessoas com tantas dores em que ela questionava a Deus durante aquele momento de o porquê que Deus estava permitindo que o marido dela fosse feliz e vivesse a vida que ele quisesse e ela sofresse daquele jeito, já que ela era a fiel. Então, se ela era fiel, por que ela está sofrendo e, teoricamente, o marido está tão feliz vivendo a vida que ele escolheu? E se houvesse justiça mesmo divina, então, na verdade, Deus deveria levá-lo. Porque aí ela poderia, enfim, conhecer uma outra pessoa e ser feliz com essa pessoa. Bom, a questão toda é que não é tão simples assim. E aí, hoje, talvez vocês que estão me ouvindo hoje, estão ouvindo essa live, talvez hoje vocês consigam entender o porquê eu e a Alessandra gastamos tanto tempo no programa Raízes e liberamos esse programa, para o público por um valor tão baixo, que a ideia é que ele seja acessado pelo maior número de pessoas possível. Vamos entender um processo. Por que Deus não leva o pecador embora? Aliás, é interessante essa pergunta, porque ontem, quando estava finalizando a live de ontem, né, e anunciei a live de hoje, teve uma irmã que colocou assim: as igrejas vão ficar vazias. E é interessante essa afirmação dela, ao mesmo tempo que é triste constatar essa realidade. Mas a questão talvez seja tão mais grave que talvez não fosse a igreja que ficaria vazia. Talvez a terra ficasse vazia. Ou melhor, com pouquíssimos habitantes, né? Que daria a sensação de estou só. Porque no tempo de hoje, dia 15 de novembro de 2022, a humanidade, de forma geral, vive o segundo casamento como realidade. O mundo inteiro vive essa realidade do segundo casamento. São raríssimas exceções. Raríssimas exceções. E vocês podem ver que, apesar desse público que está no deserto lutando, a gente encontra muitas pessoas, mas vocês viram e mexem, esbarram entre nós, pessoas que estão no segundo casamento, pessoas que desistem e vão para o segundo casamento, donos de canais de restauração que começam com esse pensamento, depois desistem e vão para o segundo casamento. E se a gente sair desse mundo, fora daqui, ninguém nos apoia. Se não for alguém que vive isso, que conhece o deserto, eles não nos apoiam. Eles dizem que nós somos loucos. Eles dizem que nós vamos morrer sozinhos e vamos sofrer. E não importa a religião. Todas, inclusive os evangélicos. Que é o que a maioria do canal acaba declarando ser. Então, vamos entender
se Deus fosse radical e simplesmente levasse todos? Já criaria um problema. Ficariam só os que estão no deserto, alguns homens, lutando pela restauração. Ficariam aqueles que ainda não se casaram, e aí são poucos, enumerando, né, a questão da quantidade, quantitativo é pouco relacionado a, imagina, toda essa mulherada que orou e que está vivendo um deserto, orando e Deus responde. Imagina se fosse assim. Então, por que Deus não leva? Por que parece, teoricamente, que é injusto o que Deus está fazendo? Vamos trabalhar um pouco essa justiça, em primeiro lugar. Eu escolhi uma mulher para casar comigo. Baseado em quê? Quais foram os parâmetros dessa escolha? Ela era da mesma igreja que eu. Ela era crente, igual a mim. A gente tinha mais ou menos a mesma idade. Ela era bonita. A gente estava apaixonado. A gente se dava bem. A gente casou. Talvez eu tenha aqui agora acertado aí uma boa parte de meia dúzia de pessoas com essa descrição que eu dei, porque essa é uma descrição muito comum e que acontece muitas das vezes. A questão toda é que essa escolha ela só está baseada, na verdade, nas minhas necessidades, nas minhas dores emocionais. A minha dor emocional, o meu trauma, aquilo que eu vivi na minha infância e que eu não curei, e que eu simplesmente coloquei um pano porque eu preciso sobreviver, coloquei uma pedra em cima porque eu preciso seguir a vida e aprender. Essa dor continua em mim e ela define o meu comportamento e as minhas escolhas. E nesse momento de definição do meu comportamento e as minhas escolhas, é que eu escolho o meu parceiro, o meu cônjuge, a minha aliança. Beijo no coração. Fiquem na paz.